Sentir dor física é estar num terreno diferente, num estado do ser diferente de todos os outros, numa montanha mágica tão distante do mundo conhecido quanto a paisagem de um sonho. Em geral, a dor cede. Acorda-se dela como de um pesadelo, tentando esquecê-la o mais depressa possível. Mas e a dor que persiste? Quanto mais dura, mais torturante se torna o exílio. Você não vai embora nunca? Começamos a perguntar, querendo voltar ao corpo, às ideias e à vida normal. Esse é um trecho do início do livro As Crônicas da Dor, da Melanie Ternstone. Esse livro aqui, ele traz um pouco sobre a trajetória da Melanie buscando uma resposta para a dor crônica dela. Ela tinha uma dor crônica de coluna e a única resposta que ela tinha é que era uma dor crônica, mas ela não tinha diagnóstico exatamente de uma doença. Então ela foi atrás, ela é uma jornalista e ela escreveu esse livro sobre tratamentos, sobre os mitos, sobre mistérios, sobre diferentes perspectivas da dor, né, sobre toda essa questão do sofrimento que se tem quando se passa por uma dor física e principalmente sobre essas dores que a gente não tem explicação, né. Ela diz em algum momento do livro que é muito difícil ter uma explicação, mas mais difícil ainda é não ter, é não encontrar uma resposta quando se busca, né, quando se pergunta o que vai acontecer comigo. Mais difícil do que saber o que vai acontecer, por mais difícil que seja, é o não saber. E ela tinha essa dor, né, e ela não sabia o que ia acontecer. Então ela foi em diversas clínicas da dor, clínicas especializadas em dor, conversou com diversos pacientes e médicos, e toda essa trajetória dela sobre a dor, ela traz nesse livro, As Crônicas da Dor, que tem uma parte bem autobiográfica, porque ela vai contando a trajetória dela e a dor dela. Ela vai contando dores de outras pessoas, tratamentos que outras pessoas fizeram, experiências, enfim, experiências de médicos, de clínicas, de diversas questões muito importantes, né, pra gente que convive com condições crônicas de doença. Às vezes a dor é uma questão que nos persegue, que perpassa o nosso corpo e que é muito difícil da gente explicar, é muito complicado de conviver, né, com a dor, mas a gente precisa às vezes aprender a lidar com ela. Então, As Crônicas da Dor é um livro muito gostoso de ler também. Ela escreve muito bem sobre um tema tão pesado que é a dor e traz um alento, eu acho, para as pessoas que estão sentindo algum tipo de dor crônica, né? Principalmente para aquelas pessoas que ficam sem diagnóstico ou com diagnósticos que muitas vezes não são respeitados, né? Eu converso muito com muitas pessoas que têm fibromialgia diagnosticada, que é uma dor quase insuportável, e que a própria medicina muitas vezes não reconhece essa dor, né? Ou aquelas dores que as pessoas dizem, mas essa dor é psicossomática, como se alguma coisa que é psicossomática não precisasse ser tratado, ou como se uma dor psicossomática não fosse dor, né? Não fosse sentida. Então a dor do outro muitas vezes ela é desvalorizada, ela não é vista como uma questão que precisa ser pensada, mas eu acredito que se uma pessoa chega para mim e diz que está com dor, não importa se é uma dor maior ou menor que a minha, se ela está sofrendo, ela precisa ser olhada. E é um pouco dessa delicadeza e desse olhar que a Melanie traz no livro dela, que eu gostei muito, e é a minha dica do Pílulas de Literatura para essa semana. Um beijo.